Espírito Santo. Glória a Deus. Louvo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Gostaria de agradecer o pastor de mim a oportunidade que nos é dada. Deus abençoe. Aqueles que encontraram, diga amém. Amém. Diz-nos assim: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por esta palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. Irmãos, nós um dia levantamos a nossa mão diante de um apelo, aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Alguns de nós já passaram pelas águas e professamos todos os dias que nós servimos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu gostaria de perguntar a você nesta noite, e perguntar a mim mesmo: será que nós temos uma real compreensão do que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que nós de verdade entendemos o que é servir a Cristo? Quando nós olhamos para este texto, a gente vê a história de uma mulher que não era judia, não pertencia ao povo ao qual Jesus pertencia. Aquela mulher se aproxima de Jesus porque ela tinha um problema. E muitos de nós, no início da nossa caminhada, nos aproximamos de Jesus porque tínhamos algum problema. Porque nos deparamos com situações em que olhávamos para a nossa vida e víamos um beco sem saída. E nesse beco sem saída a gente viu Jesus abrindo para nós um novo caminho, uma nova estrada. E nós nos entregamos a Cristo porque Ele era a esperança que redimia a nossa vida. Aí a gente olha para essa mulher e vê uma mulher que tinha um problema. E que de alguma forma, que o texto não fala, ouviu dizer que Jesus poderia resolver o seu problema. Que Jesus tinha um caminho que ela podia entrar e andar, e a vida dela seria diferente. Mas quando a gente olha para este texto, a gente vê o texto dando algumas características para aquela mulher. O texto fala que ela era grega, de origem cirofenícia. E aí você fala assim, olhando para o contexto daquela época, aquela mulher era uma mulher desprezada pela sociedade judia. Não somente porque ela era mulher, mas porque ela era gentílica. Assim como nós que não pertencemos ao povo judeu, os judeus, quando olhavam para as nações que estavam ao redor de Israel, viam aqueles povos como povos imundos, porque eles tinham a ideia, a concepção de que o Senhor Deus de Israel tinha se escolhido a eles, se manifestado a Abraão, dizendo: olha, Abraão, eu te escolhi, de você eu vou manifestar uma descendência, você vai gerar um povo, eu vou manifestar a este povo, eu vou andar com este povo, vou abençoar a este povo. Quem se levantar contra vocês vai se levantar contra mim, quem amaldiçoar a vocês vai estar amaldiçoando a mim, e eu vou levantar-me contra eles para guerrear em favor de você, Abraão, e do povo que vai vir das tuas entranhas. E aí o povo de Israel cresceu com aquela ideia: o Senhor é conosco e não é por demais. E isso gerou uma série de preconceito com os povos que estavam em redor. E aí aquela mulher, porque as partes de Tiro e Sidom eram próximas do território da Judéia, provavelmente conhecia os costumes judeus. Os judeus se vestiam de maneira diferente, os gentios falavam de maneira diferente, os gentios tinham uma crença diferente. Quando você olha para as crenças dos povos que estavam em volta de Israel, você vai ver que o povo de Judá
era o único povo monoteísta, era o único povo que professava a sua fé num único Deus, que dizia: só existe um Deus que criou os céus e a terra, e é esse Deus a quem nós servimos. Quando Paulo entra no Areópago, lá na Grécia, e o povo pergunta para ele: de que povo você é, a que povo você pertence, quem é o seu Deus? Ele diz assim: olha, esse Deus que está aí, que vós adorais, não sabendo quem é o Deus conhecido, que criou os céus e a terra, sou esse Deus de quem eu sou servo. Esse é o meu Deus, é a Ele quem eu sigo, a Ele é quem eu devoto a minha vida, a minha existência, e é Ele a quem eu vou louvar e exaltar por todos os dias da minha vida. Aquela mulher sabia que os judeus consideravam os povos em redor imundos, e ela sabia que Jesus era alguém considerado mestre, rabi em Israel. Irmãos, na nossa sociedade, no Brasil, se você voltar a 150, a 200 anos atrás, a posição da mulher era uma posição de inferioridade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Numa reunião há 150, 200 anos atrás, em que se reunia numa casa, as mulheres não davam palpite de nada, elas no mais faziam refeições, os homens é que se reuniam para conversar entre eles. A mulher tinha na sociedade, há apenas 200 anos atrás, uma posição de inferioridade. Agora você imagine esta mulher há 2000 anos atrás. Ela sabia que ela não podia se aproximar do meio dos homens, ela sabia que ela não tinha direito nem condições de dirigir a palavra a um homem. Se os irmãos se recordarem, quando Jesus sai, quando os discípulos saem, deixa Jesus lá no poço de Jacó, e eles chegam e vê Jesus conversando com uma mulher, os discípulos ficam admirados, porque não era costume um homem ficar se dirigindo a uma mulher, ou uma mulher se dirigir a um homem, quanto mais uma mulher que não era judia dirigir a palavra a um rabino que era Jesus. Mas aquela mulher tinha um problema, e ela sabia que ela não tinha direito nem condições de se dirigir a Jesus, mas ela sabia que ela tinha um problema, ela sabia que ela tinha uma necessidade, e por causa dessa necessidade, ela se dirige a Jesus, sem ter credenciais religiosas, nem culturais e nem morais para se dirigir a Jesus. Ela enfrenta todas essas barreiras para se dirigir a Jesus. Por quê? Porque ela tinha uma necessidade, e ela entendia que, embora existissem barreiras, ela precisava transpor aquelas barreiras para chegar ao encontro de Jesus, porque ela entendia que Jesus tinha poder para poder reverter a situação que ela se encontrava. Aí você diz assim: mas por que é que esta mulher faz isso? Porque afinal, ela provavelmente não era a única pessoa que tinha problemas naquela situação, naquela região. Quando a gente vê um autor americano comentando este texto, ele diz que existem na sociedade 3 tipos de pessoas. Ele diz assim: existem as pessoas que são heróicas, existem as pessoas que são covardes, e existem as pessoas que são comuns. O que ele está dizendo? Ele falou assim: olha, quando nós, seres humanos, nos deparamos diante de problemas, a gente tem 3 opções de escolha. Ou a gente age como uma pessoa heróica, que luta contra as adversidades, não importa as quais elas sejam, para vencer o problema. Ou a gente se comporta como covarde, que vai fugindo dos problemas, vai fugindo das circunstâncias, e vai deixando que as circunstâncias digam aquilo que a gente vai viver, ou que a gente pode fazer ou pode ser. Ou a gente se comporta como uma pessoa comum, que de uma maneira normal aceita alguns problemas, luta contra outros. Mas este autor diz que quando os problemas assolam a vida de um filho, os pais não podem ser classificados dentro de heróis comuns ou de covardes, porque ele diz, comentando este texto, que os pais estão numa categoria diferente. Os irmãos que são pais vão entender. O autor diz o seguinte: quando um pai vê o filho com problema, não importa se ele é covarde, heróico, ou se ele é uma pessoa comum, ele vai fazer o que for necessário para poder suprir a necessidade do seu filho. Ele pode ser o pior dos covardes. Quando uma mãe ou um pai vê um filho com problema, ele vai lutar, vai guerrear, vai tirar força de onde não tem, para poder ajudar o seu filho a sair daquela circunstância. Querido, aquela mulher, ela enfrentou todas as dificuldades, porque ela tinha uma filha que tinha um problema, e aí ela transpõe todas aquelas barreiras para poder chegar ao lugar onde estava a solução do problema da sua filha.
Deus poderoso. Mas aí ela se aproxima de Jesus. E quando ela fala com Jesus, Jesus lhe dirige uma palavra dura: mulher, não é lícito eu pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Vocês, irmãs, imaginem se você chegasse hoje para orar e Jesus dissesse para você: olha, eu não estou afim, não posso te abençoar agora, porque o seu filho é um cachorrinho, tem gente que está na frente, tem gente que tem prioridade, tem gente mais importante. Como é que você ia se sentir? Aí a gente olha para a situação e diz assim: irmão, quem é que é cachorrinho? Cachorrinho é filho de cadela, cachorrinho é filho de cachorra. Aí você fala assim: Jesus estava ofendendo aquela mulher, Jesus dirigiu uma palavra dura àquela mulher. E quantas vezes a gente não se encontra na mesma situação? A gente está com problema, e às vezes a gente passa por tantas coisas e chega até este lugar para dizer: Senhor, me acode, me socorre que eu tenho um problema. Mas às vezes a gente ouve uma palavra dura de Jesus. E aí eu pergunto para você: qual é a tua postura quando você ouve de Jesus uma palavra dura no teu momento de aflição e de dificuldade? Porque aquela mulher, quando ela encontrou uma palavra dura, ela contornou a palavra de Jesus. A fé dela não permitiu que ela aceitasse aquela resposta. A necessidade que a filha dela tinha não permitiu que ela aceitasse que aquele fosse o ponto final da história dela com Jesus. Aí você olha para toda aquela situação e você vê um caso interessante. O mesmo autor americano, comentando esse texto, diz que Jesus não ofendeu aquela mulher. Jesus propôs para ela uma parábola. Jesus estava falando com ela numa linguagem figurativa. E aquela mulher, no livro de Marcos, foi a primeira mulher que entendeu uma parábola de Jesus. Aí você vai dizer assim: como é que é? Fala assim: aquela mulher, aquela pessoa era uma mulher, ela não era judia, ela era imunda aos olhos de judeus, mas ela compreendeu a linguagem de Jesus. Quando você olha para o texto de Marcos, nós estamos no capítulo 7, você volta no restante dos capítulos, você vai procurar, você não encontra nenhum dos 12 discípulos entendendo uma parábola de Jesus. Você não encontra um rabino entendendo uma parábola de Jesus. Você não encontra nenhum fariseu, nenhum mestre entendendo uma parábola de Jesus. Mas você encontra uma mulher de origem crescida-fenícia que não tinha credenciais entendendo a linguagem de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra está escrita que Deus escondeu as coisas aos grandes, mas revelou aos pequenininhos, para que o reino de Deus se manifestasse e o nome do Senhor fosse glorificado. Querido, não importa o seu tamanho, o seu grau de conhecimento, Jesus está aqui para dizer que Ele tem uma linguagem simples para falar com você. Ele tem o Espírito Santo para iluminar o teu entendimento, para que você possa conhecer os caminhos de Jesus, a linguagem de Jesus, e entrar nos céus pela porta, dos santos, e ter comunhão com Ele, conversar com Ele na linguagem dEle, para que a obra do Senhor seja feita na sua vida. Aí você diz assim: como é que eu sei que a mulher entendeu a linguagem de Jesus? Irmão, eu nunca